amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, no versículo 6. Quem esteve ontem na célula falando nisso? Ontem eu fiquei sabendo que a célula foi top, amém? Recebi uma mensagem da Marias no carro, aquelas mensagens de vídeo, sabe, que grava assim de vídeo, tadinha, não tá aqui, eu tô zoando ela, né? E ela foi dirigindo para a casa dela, falando: nossa, como eu sou feliz de estar na célula, como é bom estar com os meus irmãos, como é bom estar ali, simplesmente para contar, né? Contar o que aconteceu, contar como foi bom, contar que eles comeram coisas boas, né? Eu já estava dormindo, vi a mensagem só hoje cedo. Mas, amados, não percam oportunidade, conforme aquilo que vocês podem, amém? Nem sempre nós podemos fazer tudo, mas conforme aquilo que vocês podem, não percam oportunidade de sentar à mesa com os nossos irmãos, né? Nós temos 2 células funcionando, uma célula lá no Itapema, uma célula no centro. Daí você pega mais informações com a gente depois, caso você precise, tá? É uma bênção, tem sido uma bênção. Talvez você não consiga ir todas as semanas, mas tente ir ali 1 ou 2 no mês, pelo menos, alguma coisa assim, para que você crie esse hábito, crie essa profundidade no Senhor, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 13, no versículo 6, eu vou ler esse texto aqui e a gente vai fazer uma oração, do 6 até o 9, tá? Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela. Ele não encontrou frutos, amém? Sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Amém? Até aí. Feche os teus olhos por um momento, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos estar na tua presença, nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite. Que com a mesma intensidade de cura e de libertação que o Senhor nos tocou nesse domingo, o Senhor venha falar conosco nessa noite também, nos dando instrução, nos dando um impulso do céu sobre as nossas vidas, que nós possamos ser tocados verdadeiramente, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, fala conosco de espírito a espírito, Senhor, dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que os céus sejam derramados sobre nós, com graça, com amor e com aquilo que o Senhor realmente tem para as nossas vidas. Que em nome de Jesus sejamos tocados, Senhor, por um avivamento de frutos de arrependimento, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. No domingo, amados, nós falamos sobre Jesus nos libertando de certas situações, por exemplo, o espírito do medo, o espírito de acusação, o espírito de tristezas ali, tristeza emocional, cadeias mentais. E eu quero dar uma pequena continuidade naquilo que nós tivemos aqui, falar um pouco sobre a vergonha. A vergonha não é apenas um sentimento, mas também um espírito que toca os nossos corações, uma vez que nós pecamos, uma vez que nós erramos. Vergonha é uma das armas de Satanás para te entristecer, para te machucar, para te paralisar principalmente, porque nós já entendemos que nós temos autoridade nos céus, e nós temos autoridade para declarar que pessoas sejam perdoadas e sejam curadas em nome de Jesus. Foi Jesus que nos deu essa autoridade. Nós temos autoridade para orar por curas e as curas acontecerem. Nós temos autoridade para pregar o reino dos céus e estabelecer uma cultura nova aqui na terra, segundo aquilo que Jesus já deu para nós. Se Satanás conseguir nos paralisar através da vergonha, ele consegue fechar a boca profética aqui na terra, para que vidas não se convertam e não creiam no Evangelho. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com a figueira e o texto da figueira que nós lemos aqui? Amados, a figueira é uma figura bíblica muito importante. Ela tem os seus galhos expandidos, folhas grandes que providenciam sombra,
que providenciam abrigo em certos momentos para as pessoas, mas principalmente aquilo que o jardineiro estava procurando. E nós entendemos aqui, sem piadinha envolvida, nós entendemos aqui que o jardineiro é Jesus, amém? E as árvores somos nós. Não podia deixar de falar, não consegui, até tentei não falar. Jesus, ele vai até a figueira procurando frutos. Jesus, ele não quer apenas as folhas, ele não quer apenas se abrigar ali debaixo de uma sombra, mas ele olha para nós demandando frutos, demandando algo de nós, algo que venha da nossa vida, em que ele possa se alimentar, com aspas aqui naquilo que eu estou dizendo. E nós estamos em uma estação de frutos requeridos, amém? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos começar a dar frutos. Eu não tenho a intenção de usar esta palavra ou de ministrar uma mensagem aqui que te faça sentir desconfortável a ponto de você ter que produzir algo, amém? Não fisicamente. Não estou falando sobre frutos de trabalho físico, não estou falando sobre frutos financeiros nesse momento, estou falando sobre coisas espirituais, sobre frutos espirituais nas nossas vidas. Nós entendemos aqui, segundo a palavra de Deus, que arrependimento é um fruto do Espírito Santo em nós. Mudança de mente, transformação, intimidade com Deus é uma obra do Espírito Santo em nossos corações. E Jesus tem ido até nós, que somos as árvores, que somos as figueiras, demandado fruto de nós. Esse jardineiro se entristeceu, esse jardineiro da parábola se entristeceu de não ter visto figos naquela árvore por 3 anos. E qual foi a sentença? Manda cortar, está ocupando espaço. Tira esta árvore aí do meio do caminho, vamos plantar outras árvores que dêem fruto. Vamos plantar outras árvores que sejam gostosas dali da gente desfrutar. Vamos plantar uma videira, vamos plantar um pé de maçã, não sei, mas vamos plantar outra coisa, porque esta figueira não está ajudando. Aí ele tem uma conversa ali com o trabalhador daquele campo, e o trabalhador diz assim: Senhor, espera mais um ano, deixa eu cavar em volta, deixa eu colocar adubo, deixa eu preparar aqui esta árvore para que ela dê fruto. E aí, se no próximo ano continuar dessa mesma forma, na estação dela dar fruto de novo, e não chegar o momento, ela não der frutos na próxima estação, aí você pode mandar cortar. E Jesus está batendo na nossa porta neste momento, amados, de forma espiritual falando, mas eu creio que Jesus está batendo na porta de cada igreja, batendo na porta de cada uma das nossas casas, batendo na porta do seu coração e dizendo esta mesma frase: aonde estão os figos da sua figueira? Deixa eu ver os frutos. Isso não é uma repreensão para a igreja, dizendo que nós não temos fruto nenhum, que nós não temos intimidade nenhuma com Deus, que nós não temos nada de bom que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Bom em nós mesmos nós sabemos que não. Nós somos, como João Batista nos descreve, nós somos uma raça de víboras, amém? Essa é a nossa realidade humana. Mas a obra de Jesus tem acontecido nas nossas vidas, e arrependimento tem vindo dos nossos corações, mudança de mentalidade e bênçãos têm saído do nosso meio, amém, amados? Porque Jesus está operando em nós. Não quer dizer que você não tenha dado frutos, mas Jesus está de tempos em tempos olhando para o seu coração, e nessa noite Ele vem bater na porta da sua casa mais uma vez, dizendo quais são os frutos que você pode providenciar. A Bíblia nos diz diversas formas, assim como a biologia também nos diz, que nem todas as árvores ou todas as árvores frutíferas, elas dão fruto ao longo do ano todo. Existe estação certa para cada fruto, amém? Existe estação certa para cada momento da sua vida e para cada uma das coisas.
Então talvez você esteja olhando para a sua vida e falando assim: eu não tenho feito nada de bom nos últimos dias. Parece que eu estou parado no tempo, parece que eu estou congelado, parece que nada acontece, parece que simplesmente a minha vida está numa inércia aqui e eu estou apenas me alimentando dos últimos frutos da estação passada, esperando que algo aconteça, porque não é o momento de você frutificar. Quando nós comparamos a nossa vida, e eu tenho usado muito esse exemplo nos últimos dias, inclusive no domingo passado eu falei sobre isso, né? Sobre nós procurarmos Jesus aonde Ele não está. E muitas vezes nós vivemos, amados, em um tempo de comparação extrema. Nós somos a geração, na verdade a geração daqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora. Nós temos visto a geração mais ansiosa de todas. E aí isso vem refletido para todos nós. Mesmo que nós já estamos ali no mercado de trabalho, as coisas começam a se acelerar para nós. Talvez, e aí eu não sou tão velho assim, mas no tempo que eu comecei, nos dias de hoje, as coisas têm trabalhado e vivido numa dinâmica tão mais acelerada, que ela mais nos faz nos sentir mal do que nos traz conforto. Com o acelero das redes sociais e com o acelero da internet, e eu trabalho com essas coisas, mas não com redes sociais, mas eu trabalho com TI, nós temos visto ali uma facilidade de comparação. Então nós nos comparamos muito com as outras pessoas. Talvez você esteja num dia mau, aí você abre a sua rede social e você vê uma outra pessoa falando assim: acabei de fazer o meu primeiro milhão. Que história é essa de primeiro milhão? Aí você roda a tela um pouquinho mais para baixo, o outro cara está na praia. Aí você passa mais um aqui, o filho da vizinha lá, ele está na Suíça. E aí você está no seu pior dia. Você nem teve tempo de tomar banho ainda, pela correria do seu dia. E você compara a sua pior versão, a que você está vendo, com um segundo da vida de uma outra pessoa que foi um momento bom o suficiente para postar. Nós nunca postamos momentos ruins, amados. Se você cai, bate a cara no chão, você vai postar que você bateu a cara no chão, que está tudo ralado lá. A gente não posta dos momentos ruins. A gente não fala dos momentos ruins. A gente posta coisa boa. A gente posta momentos de conquista. Mas nem todos os dias são assim. E eu duvido extremamente daqueles caras, dos caras das redes sociais, que o tempo todo são frutos e frutos e frutos, e eles são deliciosos. Tem alguma coisa de errado nesse negócio. Tem alguma coisa de plástico ali que não pode nos alimentar. Então, antes de nós nos tornarmos ansiosos por essas coisas, repensemos realmente. Em primeiro lugar, será que aquilo é verdade? E em segundo lugar, será que realmente eu sou tão ruim e tão necessitado quando eu acho que eu sou? Amém, queridos? Estão entendendo isso? Vamos tirar essa ansiedade do nosso coração. Vamos tirar as comparações. Porque se você trabalha com alguma coisa como essa, hoje em dia as pessoas, elas te dão like, te dão dislike, fazem comentários e tudo mais, e você fica esperando que alguma coisa aconteça. Não quer dizer que você não está dando frutos, principalmente os frutos que Jesus espera. Os frutos que Jesus espera, eles não são facilmente postáveis nas redes sociais. Não sei se postável é uma palavra, mas inventamos agora. Os frutos que Jesus espera são o coração quebrantado, o espírito contrito, do qual Ele não rejeita. Dificilmente nós vamos conseguir postar a intensidade daquele momento de oração. Hoje, por um momento do meu dia, eu fiquei chateado porque eu recebi uma notícia ruim sobre um colega de trabalho. O colega de trabalho hoje foi mandado embora. Eu gostava muito dele, eu sempre gostei de trabalhar muito com ele. Eu fiquei chateado. Falei, poxa, que sacanagem. Ele tem família, tem filhos. E fui orar por ele ali, entrei no meu lugar de oração, com o coração ali quebrantado, né, em favor desse amigo. E passamos por aquele momento de oração, eu sozinho, eu e Deus, né? Passamos por esse momento de oração.
E logo depois uma paz veio sobre o meu coração. Eu estava triste, eu estava ali preocupado com ele, e uma paz veio sobre o meu coração, uma graça veio sobre o meu coração. E esse é um tipo de momento que me satisfaz, mas eu não consigo compartilhar nas redes sociais. Mal consigo explicar para vocês que entendem do que eu estou falando, o que eu senti naquele momento, de ter estado na presença de Deus. Os frutos que Deus tem para você, dificilmente você vai conseguir compartilhar com as outras pessoas. Mesmo entre nós aqui que cremos em Jesus, que sabemos que Jesus vai fazer algo nas nossas vidas, dificilmente nós vamos conseguir compartilhar, mas você sabe o seu momento de intimidade com Deus, você sabe aquilo que Ele está fazendo na sua vida, você sabe a transformação, por mais que pareça pequenininha para as pessoas lá fora, você sabe que dentro de você algo mudou completamente. Uma figueira que só tem folhas, ela é um problema. O que são as folhas segundo a visão da Bíblia? As folhas são coisas que servem para cobrir, para proteger os frutos, para não danificar os frutos, mas elas não podem subsistir sem frutos. Folhas, elas fazem sombra, elas escondem algo, e elas podem esconder coisas boas, protegendo os frutos, ou elas podem esconder coisas ruins. Nós, amados, não pregamos um evangelho de folhas. Nós não pregamos um evangelho que somente cobre, somente é superficial. Dificilmente você vai ouvir as pessoas daqui da nossa igreja dizendo que simplesmente você parar de falar palavrão, se vestir de uma roupinha mais bonitinha, que está tudo bem na sua vida. A gente vai fundo, a gente vai na raiz da situação. Nós vamos pregar o evangelho verdadeiro que vai causar transformação em nós. E aí depois a gente fala da roupa, depois a gente fala do modo de falar, depois a gente fala de coisas aparentes, mas primeiro nós vamos à raiz da situação, à raiz da fé e o pecado que habita no coração do homem. Primeiro a gente arranca o pecado, primeiro nós vamos na pior parte, primeiro nós vamos na raiz da iniquidade, e depois aquilo que está por fora. Nós precisamos rejeitar uma vida de folhas. Folhas são situações que nós nos apoiamos pelo nosso conhecimento. Usei esse texto algumas vezes nos últimos dias. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar para a igreja, escrevendo a carta para a igreja de Corinto, ele diz assim: eu não quero saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. E nós entendemos aqui a intensidade que Paulo tinha com essa pregação. Ele queria falar de Jesus, mas uma das coisas que Paulo estava dizendo nesse momento era: eu sou estudado, eu sei falar outras línguas, eu tenho conhecimento, eu tenho diploma, eu tenho pedigree, mas eu não quero saber destas coisas, eu quero saber de Cristo e esse crucificado. Eu não me apoio no conhecimento deste mundo, eu não me apoio nas coisas que eu consigo segundo este mundo, não me apoio nas minhas finanças, não me apoio no meu conhecimento, embora eles me ajudem muito a estar e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu me apoio na cruz de Cristo sobre a minha vida. Amém? Estão entendendo aqui? Então as folhas também simbolizam o nosso diploma, o nosso cargo no trabalho, o quanto nós ganhamos, o quanto nós já fizemos, as conquistas, os prêmios, tudo o que nós passamos. São tudo muito bom, mas eles devem estar ali para proteger os frutos. Os frutos têm que estar no meio, porque de nada vale você olhar para uma pessoa cheia de prêmios, mas sem fruto nenhum. Amém? Continuam comigo? Exemplificando e dando um pouco mais de detalhes naquilo que eu estou dizendo, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Eu gosto muito desse texto, ele fala muito mais do que parece. Gênesis 2, 25. Olha o que diz no texto: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amados, a nossa nudez, ela gera um incômodo em nós. Nudez na Bíblia significa fragilidade, exposição.
e muitas vezes pecado, tá bom? É uma das formas que é visto. A nossa nudez gera desconforto. Quando você está na sua casa, sem as suas roupas, eu espero que você não esteja fazendo algo errado, mas quando você está sem as suas roupas, te gera um desconforto, te gera uma vergonha, a exposição de quem você é. E aqui fala sobre Adão e Eva no paraíso, não sentindo vergonha da nudez um do outro. E eu quero trazer dois motivos primários, temos vários outros aqui, mas dois motivos primários que ligam direto a essa mensagem que o Espírito Santo quer nos dizer. Em primeiro lugar, eles não tinham quebrado a sua aliança um com o outro, nem com Deus. Eles estavam em perfeita paz e harmonia entre eles como casal e entre eles e Deus. Eles tinham uma perfeita aliança, o pecado não estava entre eles. Então o homem via as falhas da mulher, a mulher via as falhas do homem, mas eles não usavam isso como um motivo de julgamento, de vergonha, de tristeza. Maridos e mulheres, ninguém conhece melhor as falhas do seu marido do que a mulher. Nenhuma pessoa conhece mais a falha da esposa do que o seu marido. Só que eles viam a falha um do outro e eles não se envergonhavam da falha um do outro. Na verdade, eles sabiam que aquilo que faltava em um, a resposta estava no outro. Na área que você é frágil, é a área que eu vou atuar para cuidar de você. Tá bem? Essa é a forma como nós devemos viver dentro de um casamento, principalmente, dentro de um relacionamento, de todos os âmbitos. Eu vejo a nudez do meu irmão, eu vejo as falhas do meu irmão, eu vejo os pecados do meu irmão, mas eu não uso isso como motivo de vergonha ou como motivo de briga entre nós. Eu supro as necessidades do meu irmão enquanto ele supre as minhas necessidades. Isso é o que o ministério de reconciliação de Jesus nos ensina. Parênteses no que eu estou dizendo aqui: não existe, amados, na Bíblia um ministério de acusação. Amém? Nenhum dos textos de Paulo que são muito mal utilizados nos dias de hoje foram escritos para que nós acusemos, para que nós diminuamos pregadores do Evangelho, para que nós diminuamos pessoas que estão vivendo. Essa pessoa tem que ser exposta, vamos colocar ele lá, vamos cancelar essa pessoa. Esta é a cultura do cancelamento dos dias de hoje. Não existe na palavra de Deus ensino que nos leve a viver uma cultura de cancelamento. Amém, amados? Existe, do contrário, ensinos que nos levam a viver uma cultura de perdão e de reconciliação. Se alguém se diz mais santo do que os outros a fim de expor o pecado dos outros, você sabe que esse homem está longe do Senhor. Amém? Essa é a realidade que nós temos que entender. Voltando para a mensagem aqui, pula comigo para Gênesis 3:7. Desculpa, isso que faltou explicar a segunda parte aqui. O primeiro momento é que eles não sentiam vergonha porque eles estavam em conexão, eles não haviam quebrado a aliança, nem com Deus, nem entre o casal. Em segundo motivo, porque eles tinham essa aliança, eles estavam revestidos da glória de Deus, eles estavam vestidos de glória. Quando Adão e Eva pecam e eles se veem nus, Deus faz o primeiro sacrifício de animais, pega a pele desses animais e faz roupas para o homem e para a mulher, porque agora eles precisavam de roupa. Antes eles estavam cobertos da glória de Deus, e agora era necessário que eles fossem fisicamente cobertos para que o seu pecado fosse removido. Ali no jardim do Éden, Deus perdoa o homem e a mulher, porque ele faz um sacrifício de um animal, ele faz roupas e cobre o pecado deles. Cobrir não é passar um pano, cobrir não é esconder o pecado, cobrir é reconhecer o pecado e tratá-lo. Amém, amados? Ele não cobriu porque ele queria fazer com que sumisse, não é essa a realidade. Ele colocou as vestes porque eles estavam agora expostos. Amém? Vocês estão entendendo isso? O fato de Deus cobrir os pecados não é porque ele não queria falar sobre isso,
era porque ele queria resolver o problema que eles tinham. Amém? Então vamos para Gênesis 3, versículo 7. Um pouco antes de Deus cobrir os homens, o homem e a mulher. Depois que eles pecaram, é Gênesis 3, desculpa, 3, 7. Depois que eles haviam pecado, naquele momento, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por que eles perceberam que eles estavam nus? A glória de Deus tinha ido embora, a aliança havia sido rompida. Então eles deixaram de ver com olhos espirituais as coisas e passaram a ver com olhos carnais. Eles deixaram de ter olhos de misericórdia e eles passaram a ter olhos de condenação. Então, o primeiro Adão, por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrir. Você pode ver aquelas imagens mais velhas, daquelas pinturas ou ilustrações, Adão e Eva no paraíso com uma folhinha cobrindo. Eles foram e teceram tipo uma saia de folhas para cobrirem a sua nudez. A graça se foi ali naquele momento. Eles romperam aquilo. E quando eles rompem a aliança, o que acontece? O espírito de vergonha toma o coração deles. Não que os possui, mas os atormenta de uma certa forma. E eles se sentem envergonhados, eles se escondem, eles fogem, eles retrocedem, eles vão para o meio do mato, eles vão para um arbusto, porque Deus estava vindo falar com eles. Amados, quando nós pecamos, nós nos escondemos. Quando nós nos entristecemos, nós nos escondemos. Quando alguma coisa chacoalha no nosso relacionamento com Deus, nós fazemos o inverso do que nós deveríamos fazer. Ao invés de fugir da presença do Senhor, nós deveríamos ir em direção ao Senhor. Davi, no texto que nós estávamos lendo no começo do culto, Salmos 42, versículo 11: por que está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, e ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Momentos de tristeza não são momentos para nós nos afastarmos, momentos de dor não são momentos para nos afastarmos, momentos em que nós tropeçamos e caímos não são motivo para nós fazermos como Adão e Eva, nos escondermos nas folhas. Estão aqui? Infelizmente, amados, o motivo pelo qual eu frisei muito no domingo que nós não devemos buscar a Jesus aonde Ele não quer ser encontrado, e por muitas vezes isso significa não buscar a Jesus no meio das nossas redes sociais, é porque o evangelho das redes sociais, ou ele é terapêutico demais, ou ele é um evangelho de folhas, de palavras bonitas, de discursos bonitos, mas não se pode palpar essa vida. Nós temos grandes pregadores, amém, amados? Que nós vamos ver ali, que nós vamos receber, mas nós precisamos viver o evangelho do lado uns dos outros, pegando na mão das pessoas. Não estou desqualificando todos aqueles que postam coisas nas redes sociais, eu inclusive o faço. O que eu estou dizendo é que nós devemos analisar todas as coisas e ver o fruto necessário. Não estou invalidando qualquer um. Na verdade, tem muitas pessoas que eu posso te indicar para você ir atrás, que foram provados e aprovados, e tem muita coisa boa. Amém? Não me entendam mal, mas nós precisamos provar se é um evangelho de folhas ou se tem figos mesmo ali. Muitos daqueles que se dizem que fazem isso, dizem que fazem aquilo, são só folhas, são só palavras, são só títulos, cargos, likes, seguidores, e não vida de verdade. Onde está a vida de verdade? O evangelho, ele não pode ser ensinado, o evangelho é capturado. Você cresce no evangelho quando você vê o evangelho sendo vivido na sua frente. Nós não podemos simplesmente fazer um curso e crescermos no evangelho. Nós podemos aprender mais sobre a palavra, ter mais conhecimento da palavra, mas o evangelho, ele só é vivido, e aí nós capturamos ele nos nossos corações. Por mais estudo que a gente tenha,
Jesus ele diz: me segue, caminha comigo, segue os meus passos, vive a minha vida. Por isso que é tão importante nós estarmos no contexto de igreja, discipulado. Nós precisamos de discipulado, vida em uns nos outros, cuidado uns nos outros. Nós transferimos o evangelho uns para os outros. Eu sou pastor, vão fazer 10 anos que eu estou pastoreando, que eu estou liderando uma igreja de forma voluntária, e eu constantemente sou ministrado e aprendo, principalmente com as pessoas que eu discipulo. Eu vejo o evangelho sendo vivido na minha frente e eu sou ministrado. Eu mais aprendo enquanto discipulo do que ensino. Nós precisamos viver essa comunidade. Por isso que a gente fala que a célula é tão importante, esses momentos de comunhão após o culto, de vigília, esses momentos de adoração tão intensos, eles são tão importantes, porque nós passamos tempo aqui uns com os outros. Dificilmente nós aprenderíamos as mesmas coisas se a gente simplesmente fizesse uma faculdade ou assistisse uma aula e tivesse todo mundo distante ali, principalmente em casa sozinho. Em casa sozinho ninguém é igreja, amém, amados? Nós somos igreja quando nós estamos em contato uns com os outros. Isso aqui é igreja, não o lugar que nós estamos, mas nós estamos aqui falando de Jesus, nós nos tornamos igreja. Abre comigo em Lucas capítulo 3, versículo 7. Lucas 3,7 diz assim: João dizia às multidões que vinham até ele para serem batizadas: raça de víboras. Palavra dura, né? João Batista era meio bravo. Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Olha que legal isso. Provem pelas suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo porque nós somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até nessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está posto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bons frutos será cortado e lançado ao fogo. Nós estamos passando por uma provação. Existe um machado do julgamento. Neste momento, amados, nós estamos vivendo um tempo em que o jardineiro está dizendo assim: calma aí, deixa eu adubar. Vamos colocar água nessa árvore aqui. Vamos tratar mais um tempo aqui. Mas vai chegar o tempo que o machado vai ser colocado ao pé da raiz. Vai chegar o momento do julgamento. Vai chegar um momento em que as nossas obras vão ser pesadas, e quando as nossas obras forem pesadas, vão encontrar as nossas falhas ou vão encontrar o sacrifício de Cristo pela nossa fé? Essa é a pergunta. Não com o intento de botar uma carga sobre vocês que não deve ser colocada. Essa era a atividade dos fariseus. Os fariseus, eles colocavam carga sobre as pessoas que nem eles mesmos queriam carregar. Mas nós precisamos viver essa evidência da salvação em nós, que João Batista traz de forma muito clara. Mostrem frutos de que vocês se arrependeram. Eu comentei outro dia que eu estava pregando, eu fiz um voto com Deus. Estou pregando, estou dedicando a minha vida aqui de forma mais intensa a pregar sobre perdão. Então vou passar muito tempo pregando sobre perdão. Talvez até Jesus voltar, estarei falando sobre o ministério da reconciliação e aquilo que Jesus colocou no meu coração. E eu fiz um voto com Deus recente, que ninguém na minha igreja vai pedir mais perdão do que eu. Esse pode ser pequeno, pode ser assim nada comparado à grandeza de Jesus nas nossas vidas, mas eu preciso viver de verdade. Quando nós entendemos aquilo que Ele fez por nós, nós precisamos demonstrar atos de bondade, atos de cuidado com o próximo. O verdadeiro jejum que Deus espera de nós é o cuidado com as vidas, é o cuidado com o próximo, é a doação, é a entrega, é o amor.
Nós precisamos aprender a manifestar esses dons. Nós precisamos aprender a manifestar essa graça, esse cuidado. Mostrem com as suas atitudes que houve arrependimento. Mostrem com as suas atitudes que vocês preferem Jesus. Tem uma canção que nós cantamos e ela martela na minha cabeça todo o tempo, amados, que diz assim: eu estou me entregando por amor e com alegria. É isso que fala? Eu perdi, é isso mesmo? Oi? Estou perdendo tudo por amor e com alegria. Estou me entregando, perdendo tudo, eu estou abrindo mão de mim mesmo. E nem sempre que eu canto essa música, ou que eu adoro essa música, eu estou afim de perder tudo. Vocês entendem isso? Nem sempre que nós louvamos essa música na igreja, que ela é maravilhosa, eu estou com vontade de fazê-lo. Aí eu me lembro: Deus, eu preciso fazer a tua vontade, não a minha. Toda vez que eu ouço, é como se fosse uma lima ali acertando as minhas arestas, acertando o meu eu, o meu lado que quer ali as minhas coisas, que quer do meu jeito. Então vem as ferramentas, endireitam as veredas, como João Batista nos ensina a fazer: endireitai as veredas e preparem um caminho para o Senhor. Aí a gente pode viver João 3,30: importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu vou aprender a perder tudo com alegria. Toda vez que eu ouço essa música, eu falo assim: meu Deus, eu preciso voltar. Preciso voltar a ter alegria nisso. Eu preciso voltar a ter alegria em perder o meu prazer e viver o prazer de Deus. Porque nós, amados, nós todos aqui, sejamos sinceros uns com os outros, nós naturalmente somos egoístas, amém? Naturalmente nós somos egoístas. O ser humano é egoísta. Coloca duas crianças numa sala com um brinquedo só. Você não precisa nem demorar muito. Que pecado tem uma criança? Consciente nenhum, mas inconsciente, é da carne, é inconsciente. Nós somos inclinados para o egoísmo, nós somos inclinados para o pecado. Por isso que João Batista veio com tanta força: raça de víboras. Ele estava falando com os fariseus, mas ele estava falando conosco também. Não julguem que vocês já conseguiram as coisas, não fujam da ira futura. Não se esquivem da ira futura, mas demonstrem frutos de arrependimento. Amém, queridos? Não estou os ofendendo dizendo que ele disse isso para os fariseus e disse para nós. Não chamei todo mundo de fariseu. Ainda que foi a má intenção dos nossos corações que tornamos a palavra fariseu um xingamento. Porque na época de Jesus, ser fariseu não era um xingamento. Amém, amados? Beleza? Estamos aqui comigo? Nós precisamos entender que precisamos ser tratados e não julgar que nós sabemos tudo, mas diminuir toda vez, diminuir todo momento, para que os frutos sejam verdadeiros, para que os frutos sejam reais em nós. Mais um texto, aí não é mais uma parábola, mas é Jesus agindo e demonstrando a parábola ali, de Mateus 21, versículo 18. Estou chegando aqui já para encerrar essa mensagem, amém? Hoje é quarta-feira, tem que ser mais rápido, né, queridos? Vocês estão fazendo discípulos, porque antes era o Tiago e o Alê, agora eu já vejo mais gente, ó. Antes era só os dois, agora o negócio está se expandindo pela igreja. Estão alimentando meu ego, amados. Brincadeira. Mateus 21, 18 diz assim: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. Então, uma palavra de ordem. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira. Muito mais, poderão até dizer a esse monte: levante-se e atire ao mar, e isso acontecerá.
Jesus ele não estava falando sobre uma árvore infrutífera simplesmente, mas ele falou assim, que a árvore que não tem frutos, ela vai secar, só que você não precisa secar. Eu proponho uma vida para vocês, glória a Deus, em que as suas orações têm efeito. É isso que Jesus estava dizendo. Meus discípulos que estão vendo essa figueira secar, esse não precisa ser o seu destino. Vocês podem orar e o monte vai sair de um lugar e vai para o outro. Se simplesmente vocês crerem, se simplesmente vocês demonstrarem frutos, se simplesmente no grande dia que o Senhor bater a porta, você abri-la e deixar Ele cear junto com você naquela noite. Existe um momento de frutos necessários. Essa é uma estação, amados, em que, eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo, em que o acusador dos irmãos está se manifestando. E se só houverem folhas em nós, seremos motivo de escândalo para a igreja. Mas se em nós houverem frutos, nós seremos motivo de alegria para Jesus. É isso que importa. Ainda que sejamos atacados, ainda que batam em nós, ainda que levantem mentiras sobre nós, os frutos prevalecem. Nós seremos motivo de alegria para Jesus. Nós não precisamos provar nada para ninguém aqui no mundo. Se simplesmente Jesus estiver em seu coração se agradando de nós. Então Jesus está batendo aqui na porta da sua casa. Jesus está dando um chutinho aqui no tronco da árvore, dizendo assim: cadê seus frutos? João 4, versículo 33. Leio isso, explico e nós oramos. João 4,33. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Como Jesus fez a obra do Pai aqui na terra, Ele nos comissionou para dar continuidade. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade é dar continuidade naquilo que Jesus fez. Jesus consumou o perdão na cruz para que nós vivamos o perdão. Jesus ensinou o amor ao próximo para que nós consigamos continuar amando o próximo. Ele não nos ensinou com palavras, Ele nos ensinou com atitudes, com poder. Os fariseus, os mestres da lei, eles se impressionavam com Jesus quando Jesus pregava, porque Ele não pregava como alguém que tinha apenas conhecimento, mas alguém que tinha autoridade para falar sobre aquilo. Quando nós temos obras, quando nós temos frutos, nós temos autoridade. Então nós não falamos de amor ao próximo simplesmente porque a teoria é bonita. Nós não caímos naquela questão da empatia. Ah, coitadinho dele, coitadinho de tal pessoa, eu vou abrir mão de mim mesmo para que ele viva. Nós não caímos na história da empatia. Nós mergulhamos na compaixão de Cristo. Nós compartilhamos aquilo que nós temos e multiplicamos os recursos de Deus para abençoar vidas. Nós não deixamos de viver o melhor de Deus para nós, para nos igualar àqueles que se entristecem e àqueles que dormem. Nós choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, mas nós compartilhamos a graça de Jesus em nós. A vergonha não pode nos dominar, irmãos. E talvez você tenha entrado nessa casa com algum tipo de vergonha no seu coração, que você está tentando cobrir com folhas, e Jesus quer transformar a vergonha em frutos verdadeiros. Você não precisa das folhas. A vergonha, ela não precisa mais dominar as suas decisões. Ah, olha quem eu fui, olha o que eu fiz, olha o que eu passei, olha o que eu usei, olha quem eu usei, olha como foi o meu passado. Isso não importa na presença de Deus, porque se você tem frutos de arrependimento, Jesus não se lembra mais dos seus pecados. Jesus não se lembra mais daquilo que você viveu. Você é livre, você é filho, você é amado, você é desejada de Deus. Deus te deu dons poderosos para você continuar o ministério, para você continuar fazendo a vontade de Deus e saciar a sua fome espiritual. De novo, amados, eu
não estou pregando essa palavra porque eu creio que a igreja está na direção errada, ou que nós estamos aqui todos em pecado, todos apenas com folhas. Eu estou pregando essa mensagem pela inspiração do Espírito Santo, que nos diz que nós estamos caminhando segundo aquilo que Deus quer. Ele não quer que nós nos percamos no caminho. Não é para que nós estejamos distraídos, não é para que nós tiremos o olhar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continue caminhando, continue vivendo. Tira a vergonha de você, tira aquele sentimento de acusação de dentro de você e deixa os frutos aparecer. Quando Jesus for inspecionar o meio das folhas, Ele vai tirar uma, vai tirar outra, e os frutos doces de dentro de você vão sair. Amados, somente de passar o olho aqui nas pessoas que estão aqui na igreja, existem tantos dons aqui que Deus colocou, tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanto amor ao próximo. Pelo pouco que eu conheço vocês, se eu consigo enxergar isso, quanto mais Jesus não enxerga isso dentro de você, quanto mais Jesus não sabe aquilo que nem nós não conseguimos compreender, dos dons que Ele planejou sobre a tua vida muito antes de você nascer. Ele nos viu ainda sem forma no ventre das nossas mães. Todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, todos os dons foram derramados pelo Senhor. Existe muito mais do que os nossos olhos podem ver, do que o nosso pecado do passado pode ditar sobre nós. Nós fomos justificados de todas as formas. Então feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça.